antes de a Luciana começar, eu já quero deixar a gravação que estará no acervo do nosso fórum, mas depois daremos maiores detalhes sobre isso. A Luciana Marques, então, com a palavra. E as questões, isso que eu queria falar, as perguntas que vão ficando no nosso chat, a gente vai passar para ela para a próxima. Caso que não dê, né, se por acaso o tempo não, né, ultrapassar hoje. Bom? Obrigada, Luciana, muito bem-vinda. Obrigada a vocês. Convite de novo. Sorata. Ih, vamos chegar. Vamos chegar mesmo. Tenho duas, hein, ó. Então, queria agradecer pelo convite. Muito bacana estar com vocês aqui novamente. A primeira proposta que havíamos conversado era retomar o Seminário 1 nesse semestre. E aí eu aceitei. Aí depois eu me achei muito ousada. Achei que não ia dar certo. Ousada. Retomar o Seminário em 3 encontros, eu não vou dar conta disso. E aí, ainda nessa proposta, o que eu fiz foi tentar dar uma resumida nas primeiras lições, para então pensarmos depois como é que vamos trabalhar isso, mas de início, assim, pegar o seminário e ir retomando os pontos principais, ou pelo menos alguns destaques, né, dados aqui por Lacan, porque eu particularmente gosto muito desse seminário, eu acho o seminário importantíssimo. E ontem Sheila estava conversando comigo, a gente dizendo exatamente disso, né? Que não tem jeito, você chega no 23, você retoma o primeiro seminário. Enfim. Então, pensando, vocês podem me interromper, porque eu, de fato, vou retomar com vocês o que a gente já trabalhou. Na abertura do seminário, o Lacan já avisa, né, que veio, né, dizendo, olha, a gente tem uma necessidade de um retorno a Freud, porque a psicanálise regularmente encontra resistências, e isso se dá em 1950, principalmente com o sucesso da psicanálise made in USA, né, como ele coloca. Em 1953, já fora da IPA, o Lacan funda, então, a Sociedade Francesa de Psicanálise, juntamente com outros membros que também estavam fora da IPA, e nessa época ele já era autor de uma série de artigos, já estava ali introduzindo novas noções à psicanálise, e o Estádio do Espelho, por exemplo, é um dos textos que ele já tinha trabalhado em 49. Mas foi em 53 que Lacan, então, subverte o discurso dito psicanalítico, que se alastrava, e nos apresenta 2 textos decisivos para o que vai ser o futuro da psicanálise. O SR, Simbólico Imaginário Real, que ele apresenta em julho de 53, e Função e Campo da Falha da Linguagem, que foi apresentado em setembro de 53. O SIR, a conferência, ela foi uma introdução ao discurso de Roma, e onde o Lacan vai trabalhar função e campo. E ele vai dizer, assim, para os ouvintes, eu acho essa frase genial, ele vai dizer assim, não se passa do inconsciente ao consciente, mas sim da linguagem à palavra. É a marca que ele faz, assim. Então, vamos começar a mudar o rumo da prosa. E aí, simbólico, imaginário e real formam, então, essa tríade estrutural que foi cunhada por Lacan para abordar os 3 registros específicos presentes na obra freudiana e que vinham gerando assim, as mais diversas distorções da teoria e da técnica psicanalítica. Ele vai dizer que das 3 instâncias de Freud, isso eu supereu,
o eu, o ego, né, foi o que ganhou a primeira importância naquela época para os pós-freudianos, e que passaram a fazer, então, da análise, né, uma inter-relação imaginária entre analista e analisando. Isso está logo no início, na página 20 do seminário de 83. Então, é com essa preocupação que o Lacan faz a abertura do seminário 1, em 18 de novembro de 53, trazendo a seguinte questão. É o norteador do seminário. O que fazemos quando fazemos psicanálise? E aí ele, para responder essa questão, escolhe abordar os escritos técnicos de Freud, e ele vai afirmar que o pensamento de Freud é mais perpetuamente aberto à revisão. Nele, cada noção possui vida própria, pois só se apreende o valor delas ressituando-as no seu contexto. Ou seja, esse é o retorno. E aí ele vai tomar como exemplo a questão da interpretação dos sonhos, esclarecendo que, do ponto de vista científico, nós poderíamos pensar que Freud estaria ligado a pensamentos arcaicos ou reintroduzindo sentido, já que a interpretação de um sonho parece dirigir-se ao sentido. Só que, no entanto, o que está em questão para Freud é a causa, é a subjetividade e o desejo. E aí Lacan, então, afirma que a tarefa aqui dele, no seminário 1, é reintroduzir o registro do sentido. Registro que é preciso reintegrar a seu nível próprio. Ele diz, se Freud se afastou do imaginário, foi porque ele ousou dar importância às contradições de sua infância, às suas perturbações neuróticas e aos seus sonhos, com a menor das resistências. Por isso que Lacan compara a psicanálise com a arte do bom cozinheiro, que ele vai dizer que é aquele que sabe cortar bem o animal, que consegue destacar as articulações com menor resistência. E ele fala, mesmo que a raiz da nossa dificuldade esteja do fato de não ser com uma faca que dissecamos, mas com conceitos. Então, ele diz que Freud foge do domínio especulativo e se submeteu, então, à disciplina dos fatos, pois, desde sempre, ele soube que só faria progresso na análise da neurose se analisasse. Então, ser neurótico, diz Lacan, serviu a Freud para ele se tornar um bom psicanalista. E aí, ao final da abertura do seminário, ele sugere que sigamos as técnicas da arte do diálogo. Pois assim como a arte do bom cozinheiro, devemos saber que juntas ou que resistências nós podemos encontrar nos cortes. Eu acho que isso já diz a que veio, né? Enfim. E aí, na primeira lição, que é de 13 de janeiro de 54, ele retoma o termo escritos técnicos. Ele vai dizer que é um vocábulo já fixado por se referir a um período em que um certo número de escritos de Freud indicavam, por seu título e por seu conteúdo, que o tema abordado referia-se ao método psicanalítico. E aí ele faz 3 momentos que ele destaca desse método psicanalítico abordado por Freud. Ele vai dizer que o primeiro é de 1903, publicado em 1904, que é o método psicanalítico, em que Freud vai dizer que vai falar de modo que fica claro da importância que ele dá para a palavra, ou seja, a palavra como algo de importância. E outra coisa que ele aponta é que é a primeira vez que Freud utiliza o termo psicanálise de maneira formal, também nesse texto de 1904. É um momento em que ele abandona os métodos da hipnose e os métodos de sugestão em favor da associação livre. Nessa mesma época, 1904, mas publicado em 1905,
ele indica os alicerces sobre psicoterapia, um outro texto, indica os alicerces que o levaram a construir a técnica psicanalítica e distancia, no texto dele, a psicanálise das demais psicoterapias. E aí, em 1905, tratamento psicoanímico, ele volta a reafirmar o que ele já diz no texto sobre o método psicanalítico, sobre a importância da linguagem. E depois vem os anos de 1909 e 10, que são os anos da conferência da Clark University, que é quando Freud já tinha 53 anos e viaja à América com Jung e com Ferenczi para apresentar os princípios gerais da psicanálise. Isso é uma retomada que o Lacan vai fazendo dos textos técnicos de Freud. Ele diz que, sem dúvida, já naquele período de 1904 até 1909, Freud reiterava a importância da palavra para a psicanálise. Interessante, porque depois, quando eu fui voltar nos textos, eu falei, gente, olha, deixa eu rever isso. Né? E é impressionante, assim, impressionante. E aí eu peguei um trechinho do texto do tratamento psíquico, que ele fala assim, as palavras, Freud, isso é Freud, são a ferramenta essencial do tratamento anímico. O leigo, por certo, achará difícil compreender que as perturbações patológicas do corpo e da alma possam ser eliminadas através de meras palavras. Achará que eles estão pedindo para acreditar em bruxaria, e não estará tão errado assim. As palavras de nossa fala cotidiana não passam de magia, só que mais atenuada. Mas será preciso tomarmos um caminho indireto para tornar compreensível o modo como a psicanálise é empregada para restituir às palavras pelo menos parte de seu antigo poder mágico. Muito lindo. Lindo demais. Um efeito luminoso. E aí Lacan, então, vai destacar o segundo período dos escritos técnicos, que é o período que todos conhecemos, ou pelo menos é mais indicada a leitura, que é de 1911, o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, 12, sobre a dinâmica da transferência, também 12, conselho aos médicos sobre o tratamento psicanalítico, 13, sobre o início do tratamento, 14, recordar, repetir, elaborar, e 15, pontuações sobre o amor de transferência. Esse é o segundo período. E o terceiro período, eu acabei de dizer, a partir da teoria estrutural do Freud, quando ele abarca as 3 instâncias psíquicas no texto Eu e o Isso, nós temos 2 artigos que são os mais importantes sobre a técnica, que são ambos de 37, Análise Terminável e Interminável e Construções em Análise. Aí ele vai dizer, bom, se a gente pensar esses 3 períodos em destaque, a gente verifica que Freud nunca cessou de falar da técnica e de formalizá-la, visando justamente assegurar o futuro da psicanálise, que o levava a manifestar a sua autoridade diante de qualquer desvio quanto à transmissão do seu ensino. E ele realmente ficava muito chateado, né? Porque faziam isso de fato. Qual é o texto? Vocês lembram que tem um texto, Movimento Psicanalítico, texto do Movimento Psicanalítico, ele vai falar, não tem problema, você pode discordar e fazer outra coisa. Você só não chama isso de psicanálise, por favor. Sim, não escutaram essa parte. Enfim. É por isso que o foco do Lacan não estava na formalização da técnica, ele vai dizer isso, mas sim na questão o que fazemos quando fazemos a análise. E aí ele diz, né, que as doutrinas modernas trabalham a relação imaginária entre o analisando e o analista. Relação que o Sorbalin chama de two-body psychology. E que teremos que levar em conta para podermos perceber os impasses atuais sobre a teoria técnica que a psicanálise vinha sofrendo naquela época. E aí ele vai dizer que a palavra, tal como Freud enfatizou, é o ponto central da experiência analítica. E é isso que traz para a análise uma perspectiva que não pode ser de 2 two-body psychology, mas sim de 3, porque a palavra
está ali em jogo. Ele vai completar falando que a descoberta do Freud sobre a singularidade de cada caso marca a reintegração pelo sujeito da sua história até os seus limites sensíveis, como a dimensão própria da análise. Ou seja, a história só é passado na medida em que é historiada no presente. É um ponto de mira, uma visada pela técnica dirigida ao caminho da restituição da história do sujeito. O valor está no que o sujeito reconstrói da sua história, pois de que se trata é menos de lembrar do que de reescrever essa história. Então, onde é que está a causa do problema? O Lacan pergunta, né? Como é que a prática instituída por Freud chegou a se transformar num manejo de relação analista-analisando? A causa está na época estrutural de seus escritos, o Lacan vai dizer, quando Freud apresentou as 3 instâncias e o ego foi que ganhou a primeira importância. E aí Lacan, então, termina essa primeira lição com a seguinte questão. No que o sujeito está preso? Somente ao sentido da palavra que os pós-freudianos atribuem ao eu? Ou também à linguagem que tem esse papel fundamental na história do sujeito? Eu acho interessante que esse seminário, as lições, as primeiras lições do seminário. Entendeu? Então, se ele pede, porque tem roupa... Eu estou comentando com você. Acho que sim. É... Não, mas eu acho que é de propósito. Você está falando comigo? Não. Agora... Não, é porque eu tinha desligado e ligou de novo. Aí eu achei que era de propósito. Fazendo uma retomada aqui, tá bom? Tá ótimo. Tá muito ótimo. Pode falar um pouquinho alto? Até porque tem as pessoas... Gente, eu achei que eu estava falando alto. Não, está bem baixo. O final da frase nem dá para ouvir. Jura? Que quando amortece a frase, não dá para pegar o finalzinho. Aurora. Não, acho que não, acho que é a Nádia. Não, alguém está me pedindo boa tarde. Poderia repetir a página? É o seminário. É o seminário 1. Quem perguntou? Não, quem falou, quem estava falando comigo. Quem falou que não dá para ouvir o fim da frase foi a Nádia. Eu, Nádia, Luciene, entrei e não estou conseguindo ouvir. Já tive dificuldade no da Sheila, mas agora está mais. Finalzinho da frase cai, não dá para ouvir. Eu não sei de que página você está falando, se você puder me dizer. Não, tá não, bom. Não você, né? De uma outra pessoa que me perguntou. Outra pessoa, tá. Qual foi a página, se eu poderia repetir, mas eu não sei de que página. Tá bom, eu vou esperar você colocar, tá? Depois eu respondo. Bom. Falando da página que eu cheguei atrasada, desculpe, e pelo que você estava falando, eu achei que fosse seminário 1. Depois você falou escritos técnicos, mas eu não sabia qual era a página, se você estava lendo alguma parte do seminário. Não, é o seminário 1 que nós estamos trabalhando, e Lacan, na primeira lição, ele retoma os escritos técnicos de Freud, e ele divide em 3 tempos. Ficou claro? Ficou claríssimo. Bom, então... Ficou. Tá bom. Então, na segunda lição, o Lacan, ele inicia recordando os primórdios da psicanálise. Tá bom esse volume? Melhorou? Os primórdios da psicanálise, quando Freud
trabalhava com a hipnose e os embaraços que essa técnica lhe causava. Pois, na maioria das vezes que perguntava ao paciente sobre o estado em que se encontrava, ou seja, se lhe parecia estar dormindo, as respostas que ele recebia eram sempre negativas. Foi quando ele parou de se preocupar se o sujeito estava dormindo ou não. Acho melhor ele ficar Ele pôde, então, abandonar essa técnica, embora mantivesse por um tempo a questão da pressão na testa, com o propósito de sugerir ao paciente que se concentrasse na causa, né, de seu sintoma. A sugestão era um meio termo, Lacan vai dizer, entre a hipnose e a associação. Ele vai dizer, o privilégio que nós temos ao estudar os casos de Freud é a gama de detalhes que ele nos dá sobre o seu modo de operar. Todos os detalhes do avançar de sua técnica iam em direção à verdade do sujeito. Trata-se, agora é Lacan, página 31, mas é isso, foi o que eu tinha dito antes. Meu seminário é de 83. Então... Você já estava estudando também. Pois é, não estava não. 1983. 1983. Eu já estava estudando lá em 83. Foi só... Você não entrou na faculdade. Na faculdade? Eu tinha quantos anos? 4. Estava no primeiro ano. Na volta da democracia na Argentina. Ele vai dizer, trata-se da realização da verdade do sujeito como uma dimensão própria que deve ser destacada na sua originalidade em relação à noção mesma de realidade. Ou seja, a análise é uma experiência do particular e cada caso é um caso singular, e se tomarmos a experiência analítica de Freud, especificamente, temos essa singularidade levada ao seu extremo, pois foi Freud quem construiu o método psicanalítico com seu caráter único e inaugural. Aí Lacan vai dizer, né? Esse método que Freud construiu é um método que serve para os outros. Pois Freud não aplicava um método, mas sim construía as vias de acesso a essa verdade. É esse o ponto que interessa a Lacan para abordar o fenômeno da resistência. Ele vai dizer, é esse o ponto que a gente vai partir para abordar a resistência. Como Freud não tinha a noção de imagem verbal, materialidade significante, como sucessão de fonemas que compõem uma parte do discurso do sujeito, e ele vai dizer, fazendo com que a palavra corra como um folheto manuscrito impresso, acho isso bom, fazendo com que a palavra corra como um folheto manuscrito impresso. Ele nos apresentou a resistência como algo da relação do inconsciente com o consciente, sempre ligado à noção do eu, como representante da massa ideacional, ou seja, toda a organização de referências, de crenças, de certezas do paciente passaram por ele. Aí, nos textos metapsicológicos, ele nos diz que a força, Freud, né? Lacan está retomando Freud. Nos textos metapsicológicos, Freud diz que a força da resistência é inversamente proporcional à distância em que nos encontramos do núcleo do recalcado. Quanto mais próximo do recalcado, maior a resistência, e quanto mais distante do recalcado, menor a resistência. E aí Lacan conclui e diz, tenho duas questões a partir disso. Será a organização do eu responsável por constituir a resistência? Uma pergunta. Então, seria a análise um desvio que visa o inconsciente, a conformidade com o inconsciente? Lacan lança essas questões porque o objetivo dele nesse seminário é esclarecer os impasses que a análise colocava. E para sair desses impasses, ele propõe retomar a questão da análise a partir de um exame analítico.
Ele diz, o que eu quero? Sair desse verdadeiro impasse mental e prático. Reconquista da realidade autêntica do inconsciente pelo sujeito. E aí, Lacan vai localizar o grande problema entre os dois eus, entre os dois egos. O da massa ideacional, tal como Freud abordou nos estudos sobre a histeria, nos primórdios da psicanálise, e o forjado a partir de 1920, que, inclusive, continua sendo problemático e tomado de maneira equivocada pelos inventores da psicologia do ego. Ele vai dizer, os escritos técnicos de Freud estão entre esses dois egos, o dos primórdios da psicanálise e os após 1920. E aí ele inicia a terceira lição fazendo uma introdução sobre resistências e defesas. Ele vai dizer que a originalidade de Freud e do tratamento analítico foi perceber que, primeiro, há uma relação problemática do sujeito consigo mesmo, e dois, essa relação problemática está em conjunção com o sentido do sintoma. Aí é Lacan. É a recusa desse sentido pelo sujeito que lhe coloca um problema. Esse sentido não lhe deve ser revelado, deve ser assumido por ele. Ele tinha dito já na primeira lição. Nisso, a psicanálise é uma técnica que respeita a pessoa humana. Com a psicologia do ego, o eu volta a se tornar sinônimo de consciente e o objetivo da análise passou a ser ajudar as defesas a retomarem a sua integridade. Transformação da psicanálise em um processo adaptativo que exclui um terceiro termo essencial na interpretação da defesa, que é o simbólico. Aí ele retoma que a primeira definição de resistência em Freud encontra-se na interpretação dos sonhos, na primeira seção do capítulo 7, onde ele diz: tudo o que destrói, suspende, altera a continuidade do trabalho analítico é uma resistência. Interpretação dos sonhos, capítulo 7. Primeira seção. Tudo o que destrói, suspende, altera a continuidade do trabalho analítico é uma resistência. E aí Lacan fala, o que é, então, essa continuidade do trabalho analítico? A revelação do inconsciente. Mas de onde vem essa resistência? Lacan pergunta. Ele vai dizer, nos estudos sobre a histeria, nada indica que vem do eu. Na interpretação dos sonhos, nada indica que venha do processo de elaboração secundária. No texto do recalque, ela está do lado do consciente, mas só aparece como regulada pela distância em relação ao recalcado. Foi o que ele disse anteriormente. Se a resistência opera contra o recalcado, afinal de contas, se pergunta Lacan, o que é que foi recalcado? Ele é ótimo. Mas ele responde alguma coisa agora. Ele diz, é ainda e sempre o passado. Só a perspectiva da história e do reconhecimento permite definir o que conta para o sujeito. Fantástico, né? É ainda e sempre o passado, pois só a perspectiva da história e do reconhecimento permite definir o que conta para o sujeito. Portanto, o reconhecimento do trauma não tem nada a ver com a memória ou com a lembrança em si do trauma. É a fantasia que permite o reconhecimento de algo. Fantasia que está no plano do imaginário, mas que tem as suas coordenadas no simbólico. Algo do passado que eu reconheço no presente. E reconheço no presente com a força atual que o presente dá ao passado.
que o presente possibilita. E aí Lacan conclui. A resistência é esse desvio, essa mudança de curso do discurso. Discurso que é histórico, que se aproxima, aí sim, desse núcleo do recalcado. E ele diz assim, para pensarmos o alcance da resistência, eu vou deixar uma questão. Qual é o sujeito do discurso? E aí ele introduz, né? Ele vai dizer, quando nós falamos de defesa, nós estamos falando de proteção de eu, de um mecanismo de defesa do eu. E aí ele lembra, Lacan lembra que foi em 1894, na Carta Fliess, que ele diz que é contra a sexualidade que se ergue a defesa. Então, a defesa é uma proteção do eu, um mecanismo de defesa do eu que se ergue contra a sexualidade. É contra? Contra. A posição é contra. A defesa é contra. É contra a sexualidade que se ergue a defesa. Se tem uma questão da tradução. Eu peguei do Lacan. Pegou em francês? Não, peguei em português no Lacan. Não fui em 84, no Freud. Freud, mas você não pegou em 94, no Freud, não. Peguei no Lacan. O Lacan diz isso. Na Carta Fliess, ele vai dizer que é contra a sexualidade que se ergue a defesa. Então, pode ter. Na imagem parece mais contra o prazer sexual, né? Contra o prazer sexual, perigoso. Mas não necessariamente contra a sexualidade. Não sei. Sim. Tem que ver no francês, realmente. Mas não é contra a sexualidade por si só, né? Por si só, E aí, em 94, ainda, olha só, na Carta Fliess é isso, né? É contra a sexualidade que se ergue a defesa, mas ainda em 94, no artigo sobre as neuropsicoses de defesa, o Lacan vai dizer que ele acrescenta: o eu se protege das exigências pulsionais. Se protege das Exigências pulsionais. É isso. Eu acho que ele dá uma... Exigências pulsionais. E ele vai dizer, agora, a resistência ela pode ser abordada na obra freudiana a partir de 3 prismas. A resistência do paciente em análise, a resistência, é o que ele começa falando, teórica, principalmente a partir da segunda tópica, e a resistência à psicanálise como um objeto de hostilidade. Ele vai dizer que na segunda tópica as resistências não só estão ligadas ao eu, mas que também estão ligadas ao isso e ao supereu. Que o eu, vinculado ao recalque com resistência à transferência ou ganhos secundários, né, ganhos de resistência pura, o isso com a compulsão e repetição, e o supereu com a culpa inconsciente e a punição. E aí ele fecha essa lição dizendo que, com a psicologia do ego, o objetivo da análise passou a ser ajudar as defesas a retomarem a sua integridade, ou seja, a retomarem as suas defesas propriamente ditas. Ele vai dizer, isso é transformar a psicanálise num processo adaptativo de ortopedia social. Eu gosto desse termo. E aí eles operam como? Numa interpretação que vai de ego para ego, do igual para o igual.
e que é um mecanismo que não se diferencia em nada, essa interpretação de ego a ego, essa interpretação de um processo adaptativo, ele vai dizer, isso não se diferencia em nada da projeção. Isso é, o que opera nesse tipo de terapia é projeção. Eu não vejo diferença de projeção para isso que eles fazem. E é isso. E aí ele, então, caminha para a lição 4, e que eu achei que ia ser muita coisa, e não foi. Eu trouxe até a 3, abertura 1, 2, 3, foi bom, porque aí também não estende, que é onde ele vai trabalhar o eu e o outro, não é isso? O eu e o outro. E a gente pode, então, seguir da próxima vez, a partir dessa lição, e mantemos, assim, essa Então, ótimo. Pode ser? Pode. Isso. Você falou uma hora aí de revelação do inconsciente. Isso não quer dizer trazer o inconsciente à consciência. Não. Não. Um pouco mais em cima dessa revelação do inconsciente. Mas ele está falando do discurso, né? Quando interrompe o discurso, se eu não me engano, é isso. Luciana, você pode falar aí o que o Renato perguntou, se as pessoas ouviram? O Renato disse que, em algum momento, eu citei que há uma revelação do inconsciente, e que era bom deixar claro que a revelação do inconsciente não é passar do inconsciente para o consciente. E o que eu estava tentando lembrar é que eu acredito que seja no momento em que ele estava falando do discurso da resistência em relação ao discurso do paciente. Que o que interrompe isso é uma resistência. E que é diferente de, revela-se alguma coisa, passa para o consciente alguma coisa. E ele diz isso também quando ele fala, principalmente... Eu não sei usar esse óculos aí. Eu fico... Ele fala isso principalmente quando ele vai falar da questão da atualização do passado. Dessa... Gente, isso é uma verdade. Não, acontece, tem esses, as pessoas não se dão conta. Sim, sim. Da apropriação, do reconhecimento, da apropriação via fantasia, disso que seria essa ideia de que um inconsciente recalcado tem que se tornar consciente. Sheila, é como se não houvesse decifração e construção, né? É isso, construção. Como se tivesse já dado, então você tira o que está na frente e aparece. Parece, exato. Você quer desvelar, né? Parece. Não, até parece. Parece. A magia. É isso, aparece o quê, né? É isso, aparece o quê? Educação, queria que você falasse, né? Você acha que quando você começou a falar da psicologia do ego, das críticas que o Lacan está fazendo aí, no sentido de uma adaptação, que no final dos contos é projeção, né, uma adaptação social. Aí eu fiquei pensando se você colocaria em série, através de uma estratégia de um TCC, né? Que se vai tivesse boas, deixa eu falar de psicologia do ego. Talvez. Não, tem alguma coisa aí. Não, a de adaptação, que está criticando a hegemonia da psicanálise no tempo dele. Era uma replicagem, né? A psicologia do ego era uma replicagem, né? O ego bom é o ego do seu analista, né? Então fique tal como eu, e aí você vai ficar bem na vida. Sentido, um ego, sei lá, social, o analista do representante do que se espera. Um bom ego. Oi? Pela via da identificação. Superior mais tolerante do analista. Tinha essa também.
Eu acho que foi o que o Roberto falou, no sentido adaptativo, sem dúvida, porque você estava falando disso, né, Sheila? No final das contas, tem que ter uma ortopedia social para ficar tudo bonitinho ali no nível do ideal. Descansou na tentativa de não buscar sair deles. Não é? É a tentativa, quando você nomeia, né, engessa o sujeito com um rótulo. Acaba numa identificação do mesmo jeito. Mas essa é uma tentativa de aliviar a angústia. Sim, né? Sem dúvida. Quando os pais levam uma criança, né, voltando ao autismo, levam uma criança estranha, né, tem muita angústia aí. Né? Um neurologista dá um diagnóstico de autismo, por exemplo, né? Teoricamente, os pais se apaziguam com essa palavra. Né? Então, ele é isso. E isso, né, pode engessar o sujeito necessário. Eu acho que não só engessa, mas engessa inclusive porque, de alguma forma, essa criança vai entender que ela tem que responder desse lugar. Claro. Né? Então, já vai engessando. Mas Você sabe onde é que qual é a clínica que se fez isso? Na questão do alcoolismo. Tratamento do alcoolismo. É uma parte do tratamento do alcoolismo. Eu sou alcoólatra, bebo há 20 anos. não bebo há 20 anos, mas eu sou... Eu sou alcoólatra e dá uma sustentação. Não, o jeito é uma ortopedia do eu. Né? E o sujeito não beber 24 horas por hoje é uma ortopedia do eu. Você vê muito isso na clínica. Sabe o que me lembra muito? Eu acho que... Você lembrou a história do movimento psicanalítico, né? E aí eu lembrei que o Freud, acho que ele dá a entender mais ou menos, quer dizer, esses analistas que tiveram que emigrar para os Estados Unidos para fugir do nazismo, inclusive, eles tinham que se adaptar ao way of life, Os padrões fala way of life, né? Americano, e aí eles fizeram uma adaptação da própria teoria também. Isso é que mostra assim, a intimidade do sujeito com a teoria que ele pratica, entendeu? Que aí eles tiveram que adaptar a teoria que ele deixou de ser psicanálise, é claro, mas que foi condição de sobrevivência para alguns deles, talvez, né? Agora, a questão do nome também, eu acho que essa é uma questão, ela não é só da clínica com crianças, mas é evidente que na clínica com crianças ela é muito pregnante. E eu me lembro muito bem de um caso que eu atendi, uma criança que, no meu diagnóstico, ela tinha uma fobia, era um menino, ele era fóbico. Ele tinha nascido nos Estados Unidos, quando o pai estava lá fazendo um doutorado, uma coisa assim, e depois vieram logo para o Brasil e tal. E aí, teve um certo momento, aí o menino não conseguia, queria colocá-lo meu Deus, naquela escola mais difícil, aquela lá do São Bento. E o menino não conseguia passar por São Bento, não sei o quê. Então, acho que para o pai esse foi o motivo principal, mas para a mãe conseguia trazer outras coisas. Na verdade, o menino tinha fobia. E aí teve um certo momento do tratamento dele que o pai disse assim, eu acho que eu devo uma coisa ao meu filho, eu devo levá-lo à cidade onde ele nasceu. E aí faz uma viagem, só o pai e o filho, né? E aí ele volta. Ele vai para o meu consultório, o pai, para me dizer o seguinte, os Estados Unidos é muito melhor do que aqui. Agora, você sabe que eu fui lá na neuro, já era neuro, mas isso foi, mas já era neuro. E ela foi muito mais objetiva do que você. Ele ficou contente com a resposta idiota que ela deu e como ele ficou contente. Ela me disse assim, o seu filho tem mais do que um learning disabled e menos do que um brain impairment. Isso satisfez ele. Ótimo.
Entendeu? O diagnóstico ele tem mais do que uma dificuldade de aprendizagem e menos do que uma lesão cerebral. Mas ela foi objetiva, não foi? E ele voltou feliz, é isso que importa. Ele voltou feliz. Mas ele só dizia assim, o menino da primeira vez que eu fui, depois ele chegava na janela do roteiro, quando eu disse, só que eu tinha terceira idade, ele olhava os olhos e dizia assim, mas lá nos Estados Unidos eram tão menorzinhos os ônibus e andavam sozinhos. Uma coisa assim. Porque ele foi naquelas horas, foi antes das Torres Gêmeas. Ele foi naquelas torres gêmeas, ficou muito impressionado com o tamanho do ônibus lá longe. Muito interessante. Esse caso eu até escrevi, porque esse caso realmente causou muitas questões. Ele depois disse para mim, eu queria discutir com você no tribunal, você devia ter feito direito. Eu queria que você fosse advogada. Isso, então. Sim. Acho que Já fomos, né? fomos. Obrigada, Luciana. Eu vou fechar aqui. Obrigada, Luciana. Está gravando. Peraí. Achei.